é terça-feira, 15 de fevereiro. Veja os destaques do 15 Minutos. 190 árvores do Parque Municipal já foram retiradas. Cidades históricas mineiras lançam plano de organização para o Carnaval. 80% da população mundial corre o risco de ter problemas na coluna. E a reabertura da Galeria de Arte Primeiro Andar. Essas notícias agora no 15 Minutos. A necessidade de remover árvores no Parque Municipal depois de um acidente que resultou na morte de uma mulher deixa clara a realidade da capital. São muitas as árvores comprometidas que acabam alterando a paisagem da cidade. As imagens de um mirante na periferia da cidade são reveladoras. Elas mostram o quanto Belo Horizonte cresceu. E aos poucos, a cidade Jardim, título que a capital mineira ganhou na década de 20, se transformou em uma selva de pedras. São os tempos modernos. Em 182 mil metros quadrados, no centro de Belo Horizonte, o Parque Municipal ainda guarda as jaqueiras, figueiras e os eucaliptos do tempo em que o espaço foi inaugurado, em 1897. As árvores ajudam na criação de um melhor microclima. As temperaturas próximas às áreas verdes, elas são mais amenas, né? Elas são mais frescas do que as temperaturas em locais puramente ou densamente construídos. O centro da cidade bastante construído, área construída, então favorece a uma quantidade grande de calor armazenado naquela região. O Parque Municipal, ele é um contraponto, então ele contribui, na verdade, para melhorar essa ilha de calor que é o centro da cidade. Mas é um refúgio que atualmente não está disponível para a população. Depois da queda de uma árvore que matou uma pessoa em janeiro deste ano, o parque foi fechado. Hoje, 9 árvores começaram a ser retiradas do Parque Municipal. Para isso, o passeio e uma faixa da Avenida Afonso Pena foram interditados. Até agora, 190 árvores foram cortadas. É bom porque se é para arrumar, né? Porque está perigoso essas árvores caindo e tudo. Cerca de 300 árvores vão ser cortadas e no sábado é a vez deste eucalipto. Ele é um dos maiores aqui do Parque Municipal, tem 40 metros de altura. E por isso a Avenida Afonso Pena vai ser interditada no sentido centro, em frente ao Palácio das Artes, no horário da tarde. De acordo com a Fundação de Parques de Belo Horizonte, ainda não há uma data certa para a reabertura do Parque Municipal. Além da retirada das aves, nós estaremos fazendo a vistoria naquelas que são necessárias, uma vistoria mais cautelosa. Nós acreditamos que vamos colocar uma previsão, nós não temos uma previsão correta ainda, mas provavelmente mais um mês e pouco, o parque estará aberto. Começaram a funcionar hoje 3 radares instalados no anel rodoviário. Eles foram colocados na descida do bairro Betânia, trecho onde ocorre a maioria dos acidentes. Os equipamentos estão em fase de teste. As multas por excesso de velocidade só começam a ser aplicadas em março. Além dos radares, foram colocadas 5 lombadas eletrônicas e um pardal entre a Avenida Amazonas e o bairro Olhos d'Água. A sinalização no local também foi reforçada. As ladeiras das cidades históricas de Minas se enchem de foliões no Carnaval. Para preservar o patrimônio e garantir que a festa seja organizada, os municípios já se preparam para receber mais de 300 mil pessoas. Carnaval com as tradicionais marchinhas, blocos caricatos, bandas locais e o tempero de Minas. 6 cidades históricas do estado se uniram para que os dias entre 4 e 8 de março sejam inesquecíveis para os foliões. Diamantina, Mariana, Sabará, São João del Rei e Tiradentes participam da 3ª edição do projeto Carnaval das Cidades Históricas.
A ideia é fazer uma festa bem organizada e com boa infraestrutura. Outro diferencial é apostar na valorização do patrimônio. Que as pessoas possam ir às cidades para ver esse patrimônio e valorizar esse patrimônio de todos os mineiros. Para um carnaval com qualidade que possa competir com outros já tradicionais, como o do Rio de Janeiro e da Bahia, as prefeituras contam com o apoio das Secretarias de Estado de Turismo e de Cultura. Mas um dos desafios é ainda fechar parcerias com o IPHAN. Isso para a criação de um carnaval turístico e que aposte na educação patrimonial. A gente pode decidir como usar a cidade, chegar num acordo. Chegou naquilo ali, tem uma regra, um padrão de realização de eventos que sejam para 6 cidades e pronto, a gente vai trabalhar em cima do que foi decidido. Os organizadores do projeto explicam que esse conjunto de fatores, como proteção do patrimônio histórico, resgate do carnaval tradicional e das manifestações culturais, trazem benefícios. Em 2010, o projeto recebeu 300 mil foliões e criou mais de 4 mil empregos. A expectativa para esse ano é que seja gerada uma renda de 287 milhões para os municípios participantes. Veja agora as temperaturas previstas para amanhã em algumas cidades do estado. Em Belo Horizonte, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Em Pedra Azul, 22 e 33. Em Nanuque, mínima de 21 e máxima de 31. No Cerro, a temperatura fica entre 18 e 29 graus. É raro uma pessoa que nunca teve uma dorzinha sequer na coluna. O problema muitas vezes é causado por hábitos que precisam ser mudados. Carregar bolsas e mochilas, trabalho pesado, postura incorreta, tudo isso faz parte da rotina das pessoas. Segundo uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, as dores nas costas por causa dessas ações afetam 80% da população. Para ficar longe da estatística, prevenir é a melhor saída. Cuidados mecânicos, cuidados no dia a dia e combater o sedentarismo, prática regular de exercício. Basicamente é o que todo mundo pode fazer e não custa caro. Os sintomas dos problemas da coluna não são sentidos apenas na lombar. Em alguns casos, as dores se estendem para outras partes do corpo. O disco é um amortecedor que existe entre duas vértebras. Quando esse amortecedor ele se desloca para trás, ele pinça o nervo. Quando ele pinça o nervo, a pessoa sente dor no local onde aquele nervo irradia. Então, geralmente, sente dor nas pernas. Esse é o caso de Reinaldo. O bombeiro militar de apenas 31 anos começou a sentir fortes dores no corpo. Ao consultar um médico, descobriu que tinha hérnia de disco e, desde então, mudou a rotina. Posso fazer esforço físico, carregamento de peso, mas é importante que se mantenha uma atividade física, né? Trabalhadores devem carregar de 10% a 15% da massa corporal. Mas o problema em sustentar peso excessivo não afeta somente adultos. A maioria das crianças leva nas mochilas mais peso do que muitos operários deveriam carregar. Carrego muito peso. E isso te cansa muito? Cansa, minhas costas ficam todas doloridas. O peso ele não deve passar de 10% do peso corporal. Se a escola não tem muita escada, é recomendável aquela mala de rodinhas. Mas se tem muita escada, isso não faz muito sentido. Agora, se tiver que usar uma mochila também, com alça, com cinta abdominal, evitar muitos bolsos, usar levar materiais desnecessários. Resumindo, o mais importante é realmente o peso. Obras de 26 artistas plásticos mineiros estão reunidas na exposição que reinaugura a Galeria Primeiro Andar. Agora, um casarão tombado pelo patrimônio histórico abriga mostras e até uma escola de arte. Um casarão construído em 1930 com grandes escadas e varanda em plena Avenida Getúlio Vargas. Por si só, o local merece atenção, mas para os amantes da arte, uma novidade. Depois de 10 meses de reestruturação, a Galeria Primeiro Andar funciona agora dentro desse patrimônio histórico. É uma casa que combina, ela é muito requintada, ela é muito bem elaborada, então ela combina com a arte. Para reinaugurar a galeria, uma exposição que reúne 26 nomes da arte mineira. Com esculturas, telas e quadros, os artistas trazem ao público um pouco do que é e como está o panorama da arte em Minas Gerais. Nós temos oportunidade aqui de ter uma pintura, escultura, são expressões diversificadas, mas que hoje há esse espaço com pleníssima liberdade.
Cada obra revela características do autor. Destaque para o quadro do pintor Oliver. Nele, é possível ver duas mulheres se abraçando. Os traços são bem suaves e com muitos detalhes. A ausência de personagens do sexo masculino nas obras do artista não é coincidência. Eu acho ela muito mais pintável, vamos dizer assim, pictórica, né? Não é verdade, mas eu ponho na cabeça que sim e tento fazer com que elas sejam cada dia mais bonitas. Marcelo se inspirou na paisagem urbana. Os traços, de tão finos, chegam a ser confundidos com fotografia. Para ele, a arte não se limita às paredes dos museus. Essa casa aqui eu acho muito propícia para um trabalho, né? Não só as obras de arte, como a própria casa já é uma obra de arte. A exposição Panorama da Arte Mineira fica na Galeria Primeiro Andar até o dia 18 de março. A entrada é gratuita. Uma boa noite para você e até amanhã.